Vamos embora sempre com o compromisso de levar informação com leveza e muita responsabilidade para você. A gente já começa o programa de hoje falando sobre união estável. Será que basta o casal morar junto e aí já é união estável? Será que precisa de alguma documentação para comprovar, regulamentar? Qual é a diferença para o casamento? Você vê aí, ó, muitas questões. Vamos tirar as dúvidas agora e saber o que é seu direito. Então, para falar sobre esse assunto, vou reforçar para você. O assunto de hoje é união estável. Vou receber aqui, estou recebendo, na verdade, né, o advogado Gabriel Honorato. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo, Bruna. Muito obrigado pela recepção. Aproveitar esse dia da televisão para parabenizar em seu nome todos que fazem a TV Correio. Muito obrigada. Doutor Gabriel está sempre com a gente aqui também, tirando as dúvidas de quem está em casa, né? Você pode e deve ampliar o nosso bate-papo enviando perguntas. Tem dúvidas sobre união estável? Aqui, ó, o Zap do MD tá comigo, vou aqui selecionando algumas questões, né? No 99105-0400, manda sua pergunta pra gente. Mas para que o pessoal de casa, né, ajudar o pessoal de casa a entender melhor esse assunto, a gente já separou algumas telas com dúvidas que são consideradas comuns, né? Que muita gente tem. Vamos soltar a primeira, né? Vamos soltar aí. Aí, quais são os requisitos para a configuração de uma união estável? Ou seja, doutor, o que significa uma união estável? O que é? Explica pra gente. Então, Bruna, a união estável, ela é uma relação entre duas pessoas, uma relação informal, que muito se assemelha à ideia do casamento, mas carece apenas dos preenchimentos solenes, do preenchimento dos requisitos solenes do casamento, seja feita através de uma escritura em cartório, ou seja feita através de uma igreja perante o padre ou perante o judiciário. Na verdade, a união estável ela se preenche através de determinados requisitos, quais sejam, primeiro de todos, a coabitação, que embora seja um requisito, ele é flexibilizado, vem sendo flexibilizado pela doutrina e pela jurisprudência. Um relacionamento que seja duradouro. Não basta você ter um relacionamento de uma semana e entender que aquilo necessariamente configura uma união estável. Ter uma ostentabilidade, o que é que significa isso? Ter um comportamento público, né? Um comportamento para todos. E o requisito finalístico, que seria o ânimos de constituir família, ou seja, você não está com aquela pessoa por um mero namoro, por uma razão de amizade colorida, como diz alguns, mas sim porque existe ali uma intenção de formar família e de viver como se casados fossem. Perfeito, vamos soltar aí mais uma tela com uma dúvida, pergunta comum? Solta aí pra gente. É necessário um período mínimo para configurar a união estável, doutor? Você já disse aí que tem uma relação com o tempo também, né? Mas existe um período mínimo aí? Quanto tempo? Meses? Anos? Então, Bruna, esse é um dos pontos. Muita gente chega pra gente achando, tem que ficar 2 anos, tem que ficar 5 anos. Na verdade, o legislador não estabelece esse marco temporal. Esse marco temporal, ele é subjetivo. A gente tem decisões judiciais reconhecendo união estável com menos de 1 ano, inclusive, assim como a gente tem decisões judiciais não reconhecendo união estável com mais de 5, 10 anos. Sim. Exatamente pelo preenchimento ou não preenchimento da totalidade dos requisitos. Perfeito. Vamos soltar mais uma tela aí, mais uma dúvida comum da população quando o assunto é união estável. Quais documentos comprovam a união estável? Precisa, doutor? Então, se ambas as partes desejarem, basta ir ao cartório e reconhecer essa união, de livre e espontânea vontade, sem tantas formalidades. Se houver uma divergência quanto ao reconhecimento dessa união, que geralmente acontece na dissolução da união, é necessário uma demonstração para o juiz de que houve o preenchimento desses requisitos. E muitas vezes o preenchimento desses requisitos, essa comprovação, ela se dá através de conversas de WhatsApp, de fotos em Instagram, de participação em eventos públicos, de fotos ou registros que mostrem uma apresentação pública como se um casal fosse, porque na verdade se tratavam, se gostavam e se cuidavam como um casal. Perfeito. Olha o Valmir aqui de Santa Rita, obrigada pela sua participação. Ele perguntou se precisa registrar união estável no cartório ou se precisa, por exemplo, do auxílio de um advogado, doutor. Em que situação isso é necessário?
É sempre interessante buscar um advogado de sua confiança e um advogado que seja especialista na área, porque há uma certa confusão. Muita gente acha que estou em união estável, não casei, logo não casei e não tenho participação patrimonial, não há participação sucessória. E existem várias questões que podem ser trabalhadas no reconhecimento de união estável, que não necessariamente precisa ser em cartório, Sim. Pode ser feito por pacto, por instrumento particular, já que o Código Civil não exige forma específica para o reconhecimento da união estável, assim como existe para o casamento. E aí o cartório termina sendo uma opção, mas também existe a possibilidade de se fazer por instrumento particular. Mas no caso aí é uma decisão do casal, né? Exatamente. Ir até o cartório, por exemplo, e fazer esse registro. Uma decisão do casal. Perfeito. Agora a Ângela de Mangabeira disse o seguinte, ela mora com o esposo já faz 9 anos. Já disse aqui, Deus nos livre da gente se separar ou de um de nós morrer, lógico. Mas a gente não quer isso. A gente tem direito à pensão de trabalho de ambos? Nesse caso aí, doutor? A gente começa a entrar numa seara previdenciária. Quando não há esse reconhecimento em vida, a parte sobrevivente vai ter que ajuizar uma ação perante a Justiça Federal, postulando a pensão previdenciária, e dentro desse processo vai ter que reconhecer incidentalmente essa união estável, ou ajuizar previamente uma ação de reconhecimento de união estável perante o Judiciário para que seja levada ao INSS para se postular essa participação, essa pensão, melhor dizendo. Perceba que quando você faz esse acordo, você faz essa escritura de união estável perante um cartório ou por instrumento particular, você já tem uma facilidade muito maior para o pós-morte de um dos dois, né? Porque você não vai precisar vencer, não vai precisar superar essa etapa do reconhecimento da união estável, que já vai estar reconhecida em vida pelas partes. Perfeito. Agora, 2 perguntas aqui que se completam. A Elecilda de Sapé quer saber quais os direitos de quem tem uma união estável. E aí outra pessoa perguntou se dá os mesmos direitos que o casamento, com relação a bens e outras questões aí, doutor. Então, a união estável no Brasil, sobretudo, ela tem uma equiparação muito forte em relação ao casamento. Então, é um instituto que hoje se aproxima muito do casamento. Recentemente, em 2017, nós tivemos um julgamento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, inclusive, a inconstitucionalidade de um dispositivo, que é o 1870, que trazia um tratamento diferenciado para o companheiro na perspectiva sucessória, ou seja, na perspectiva do inventário, da herança. Hoje, na perspectiva sucessória, na perspectiva do inventário, o companheiro ele passa a ter o mesmo tratamento. Em vida, em relação à dissolução, existe ali o regime supletivo da comunhão parcial de bens, Sim. no qual todos aqueles bens adquiridos na constância da união, eles vão ser partilhados por ambos. Certo. Então, na oportunidade da dissolução, um dos companheiros tem o direito de pedir ao outro a parte que lhe cabe dessa meação que a gente chama. Meação exatamente porque a gente vai compreender o todo daquele patrimônio adquirido naquele período e vai mear, vai tirar metade para um e metade para outro, que seria exatamente o reflexo, a consequência dessa união estável. Perfeito. Doutor, só para a gente entender, a união estável ela só dá ou garante direitos para esses cônjuges aí, o marido ou a esposa, quando existe a separação, a dissolução ou quando existe o caso de morte, por exemplo, ou durante a união existe algum benefício? Então, durante a união já existe ali essa relação marital que está de modo informal. Mas existe ali os deveres de lealdade, existe ali os deveres recíprocos de cuidado, existe ali vários deveres inerentes àquela relação, como a boa-fé, a cooperação, a colaboração. Diferentemente do casamento, algumas situações específicas não vão aparecer. Por exemplo, quando você está casado, você precisa do que a gente chama de outorga uxória para vender um bem. Sim. Em união estável, você já não vai necessitar dessa outorga uxória. Embora a gente sempre recomenda que se tenha essa outorga uxória, se tenha a participação desse companheiro na assinatura da alienação de qualquer bem. Exatamente para trazer segurança, para trazer uma garantia maior
para ambas as partes naquele negócio jurídico de compra e venda de um bem imóvel. Perfeito. Olha aqui, mais uma pergunta muito interessante, importante também. A nossa telespectadora disse que faz 6 anos que ela se casou em união estável, mas ela mora aqui em João Pessoa e o ex-marido, pelo visto aqui, mora no Rio. Agora, ela está morando com outra pessoa, há 4 anos. Ela quer saber o que é que deve fazer nesse caso, porque o atual vive cobrando para casar, né? O que ela tem que fazer? Precisa fazer, não sei, alguma documentação, registrar que houve essa separação? Como é que acontece, doutor? Isso é aquilo que a gente chama de famílias simultâneas. Se bem entendi a pergunta, me parece que são 2 relacionamentos paralelos simultâneos ou um posterior ao outro? Um posterior ao outro. Ela casou, ela se casou em união estável há 6 anos. Me parece que esse relacionamento acabou. Sim, e agora há 4 anos ela vive com outra pessoa. E esse atual quer casar, né? E aí ela quer saber se precisa de alguma documentação para mostrar que não está mais em união estável com esse outro rapaz. Como é que fica aí, doutor? Então, quando a gente faz a escritura de união estável ou quando a gente casa, a nossa certidão de nascimento, ela para de sair a certidão de nascimento, né? Quando a gente casa, ela passa a sair a certidão de casamento. Quando você está em união estável, você tem a certidão ali com a alteração da união estável. Na oportunidade da dissolução, você volta a alterar o seu registro civil para lá constar divorciado ou solteiro novamente, enfim, diante da união estável. A questão é, a confusão patrimonial que pode haver diante desses múltiplos relacionamentos não resolvidos e não formalizados, a gente sempre sugere que, se possível, faça uma escritura, mesmo que de forma retroativa, resolvendo aquela união estável, principalmente se tiver bens a partilhar, e posteriormente se faça uma nova escritura reconhecendo a nova união estável. A diferença é que na união estável anterior você vai reconhecer o início e o término. E na união estável atual você vai reconhecer tão somente o início e deixar que o tempo diga por si se aquela dissolução se aquela união vai dissolver por morte ou pela vontade das partes. Perfeito. A gente está recebendo muitas perguntas aqui do nosso WhatsApp. A gente vai dar uma pausa agora, né, doutor Gabriel, para a gente selecionar, porque algumas, quer queira, quer não, se parecem, né? Então a gente aproveita aí para selecionar e contemplar todo mundo que está em casa. E daqui a pouquinho a gente volta com mais papo aqui no Seu Direito. Pode ser? Beleza, combinado então. Por enquanto a gente muda de assunto.